Quais os melhores notebooks para se trabalhar? Quais os melhores notebooks para estudar? Quais os melhores notebooks para o dia a dia? Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os melhores notebooks para você trabalhar, para você jogar, para você fazer atividades do dia a dia. E eu vou levar em consideração que eu sou um usuário de intermediário para avançado de diversos recursos, então eu uso o notebook não só para tarefas do dia a dia, mas também para trabalhar e com muitas abas abertas, com muitos programas abertos. Faço edição de vídeo com o computador às vezes e de vez em quando eu também jogo, então nesse vídeo eu vou trazer para você alguns notebooks que eu já utilizei, qual é a minha percepção sobre eles, para qual perfil cada notebook desse se adequa. Então se você está buscando aí por notebook para trabalhar, para estudar, enfim, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou compartilhar com você a minha experiência com alguns dos modelos que eu gosto bastante e que já utilizei por muito tempo. Então, sem muita enrolação, bora para a tela do meu computador. Então vamos lá. Começar por um modelo mais básico. Eu por muito tempo utilizei um notebook que tem uma configuração parecida com esse da Asus, que era um computador com processador i5, então era um processador um pouquinho melhor, com 6 GB de memória RAM. Então um pouquinho inferior com relação à memória. É um notebook que eu tenho até hoje, né? Hoje minha filha usa muito esse notebook para fazer lição, trabalho de escola, mas é um notebook que me atendeu e ainda me atende por um longo tempo, então eu tenho ele desde pelo menos 2012, 2013. E esse notebook aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é uma evolução, é um notebook que recentemente eu doei para a igreja. A maioria dos modelos que eu vou mostrar aqui são notebooks Asus, porque é uma marca que eu gosto, tem um bom custo-benefício. É um Asus VivoBook, esse notebook é um i3, um Core i3. Ele vem com SSD de 512 GB e 8 GB de memória RAM. Esse notebook aqui é um notebook que a gente utiliza hoje, por exemplo, na igreja, e é um notebook mais voltado para quem precisa realizar talvez tarefas mais básicas. Ele já vem com Windows, tem aqui toda a ficha técnica desse notebook. É um notebook voltado para tarefas mais básicas do dia a dia, mas talvez principalmente em razão da quantidade de memória que ele tem, ele talvez não é um notebook para você que precisa utilizar muitos recursos, editar vídeo, jogar online, enfim. Normalmente para esses itens você precisa de mais memória, para coisas mais básicas, para trabalho de escola, né, da faculdade, enfim. E dependendo do seu trabalho, ele é útil e já atende a sua necessidade, mas se você precisar de uma performance um pouquinho maior, você precisaria talvez de uma máquina um pouquinho mais potente. E aí isso nos leva o segundo notebook, que é esse Asus VivoBook, processador Core i7 e 8 GB de memória RAM. Ele tem também um SSD de 512 e esse notebook especificamente, eu tenho ele aqui atrás, provavelmente não vai dar para pegar a câmera, mas eu tenho ele aqui atrás. E foi um notebook que eu comprei quando eu voltei a trabalhar com tecnologia, como PJ, enfim, como pessoa jurídica, onde eu tinha que ter a minha máquina. Ele tem um processador melhor do que o anterior, né, que eu mostrei. A quantidade de memória de 8 GB, de novo, é ok se você precisa fazer tarefas mais básicas, se você não tem a necessidade de trabalhar com tantas abas, tantas janelas, tantos recursos. Então foi um notebook que, pensando, né, também no custo-benefício, eu gosto muito da Asus porque nunca tive problemas com notebook dessa marca, já tive pelo menos 3 notebooks desses, então sempre me atenderam super bem. Só que como eu trabalho com tecnologia e eu preciso de uma performance alta da máquina, uso muitas janelas, muitas coisas, em algum momento começou a fazer um pouco de falta ter um pouco mais de memória. É um notebook que me atendeu por um tempo. Hoje pretendo fazer um upgrade nele para colocar um pouco mais de memória RAM, para ter uma performance melhor, mas hoje com os 8 GB já não me atende tão bem quanto me atendia, né, quando eu tinha menos necessidade de performance de processamento. Ainda assim eu já tenho esse notebook há pelo menos 2 anos e zero problema, com exceção dessa questão de precisar de uma potência, né, de uma capacidade de processamento um pouco maior. Esse primeiro modelo aqui, ele está, né, aqui no site da Amazon pelo valor de R$ 2.389. Esse segundo ele já é um pouquinho mais caro, ele está aqui de R$ 4.699 por R$ 3.800, até está com uma certa promoção e desconto aqui, mas é um bom custo-benefício. E isso nos leva ao terceiro notebook, que foi quando eu decidi sair um pouquinho da Asus. Os Asus sempre foram meus notebooks pessoais, e trabalhando normalmente eu usava notebooks bem ruins na maioria das consultorias, né, onde eu trabalhava. E quando eu fui trabalhar no iFood, eu passei a usar um Dell i7 com 16 GB de RAM, que era um notebook muito bom,
muito bom, muito bom. Então, quando eu saí do iFood, eu precisei de uma máquina, repor, né, substituir esse meu Asus i7, porque já não estava mais dando conta. Eu acabei comprando esse Dell Gamer G3. Hoje aqui no site da Amazon, por exemplo, ele está indisponível, mas foi o computador que eu acabei adquirindo para substituir o meu Asus. Ele vem com 16 GB de RAM, ele vem com SSD de 512 GB, ele vem com 16 GB de memória RAM DDR4, vem com Core i7, né, com processador Core i7, tela de 15 polegadas e meia, e veio com Windows 10. Hoje eu utilizo o Windows 11, mas ele veio com Windows 10 e é um computador excepcional. Recentemente eu tive um probleminha porque esse modelo específico da Dell, ele costuma dar problema no cooler. Tenho ele também há mais ou menos 2 anos, pelo menos. E num determinado momento o cooler, ele apresentou um problema aqui que começou a fazer muito barulho. Então estava quase impossível de trabalhar com o computador, enfim. Estava parecendo uma britadeira. Pesquisei um pouquinho, achei no Mercado Livre, né, o par de coolers novos, troquei e funcionando perfeitamente. Então foi o único problema que eu tive aqui de ter que, né, depois desses 2 anos, trocar o cooler do notebook, mas processamento impecável, trabalho às vezes aqui com 20, 30 abas abertas, com vários programas abertos, sem nenhum problema, sem nenhuma queda de performance. Então, se você precisa de uma alta performance, seja para jogar, seja para trabalhar, se você trabalha com programas pesados ou muitos programas, é um notebook que vai atender melhor a sua necessidade no dia a dia. Eu recomendo muito esse notebook. Por fim, a gente tem uma evolução. Tem agora já o Dell G16, aí já virou aqui um sonho de consumo. Ele é 16 polegadas, com processador Intel i9, então processador já bem mais avançado. Memória DDR5 vem com 16 GB e SSD de 1 TB, além da placa de vídeo, e ele também já vem de fábrica com Windows 11. Então é uma máquina bem mais animal para trabalhar, para jogar, enfim, para executar tarefas mais complexas, né, tarefas mais avançadas, pensando em necessidade. Se você precisa de pouco processamento, se você precisa de atividades mais básicas como Word, Excel, assistir vídeo no YouTube, esse notebook ele vai te atender super bem. Se você não vai usar programas que exigem uma capacidade gráfica tão grande, você vai conseguir trabalhar super bem com ele. Como eu já comentei, por exemplo, a gente usa ele aqui na igreja para fazer projeção, pesquisar coisa na internet, acessar vídeo. Funciona tranquilamente, não trava, não dá nenhum problema. Mas não é um notebook que a gente vai esperar que tenha uma super mega performance para estar com 30 abas abertas e jogando online em 4K. Para trabalhos de baixa e média complexidade, é um notebook que atende às necessidades do dia a dia. Se a gente precisar de um modelo um pouquinho mais avançado, a gente tem o Asus VivoBook 16. E, de novo, eu escolhi os modelos que eu já utilizei, que eu já fui usuário, ou que eu tenho, para que não fosse uma análise de eu falando do que eu imagino ser, mas de fato a minha experiência com o usuário. Ele inicialmente atende muito bem já a grande maioria, né, das nossas necessidades no dia a dia, mas se você precisar talvez de uma performance um pouquinho melhor para essa questão de vídeo, de imagem, de áudio, seja para jogo, seja para trabalho, seja para conseguir trabalhar com vários aplicativos, talvez compense em algum momento você fazer um upgrade para a versão de 16 GB ou colocar mais memória no notebook. Hoje eu estou usando aqui o Dell G3, então é um notebook gamer muito bom, com uma performance incrível, dá para jogar com esse notebook, dá para usar N aplicativos, N programas abertos, N abas de navegador. Normalmente quem trabalha muito com aplicações web, com tecnologia, não tem tanta memória no computador, sofre um pouquinho, principalmente com o Chrome, que costuma consumir muita memória. Conseguir trabalhar com 30, 40 abas às vezes abertas. Às vezes eu tô com 4 ou 5 abas de 2, 3 clientes abertos simultaneamente. Tô com aba de documentação, aba de site onde eu vou, sei lá, abrir um chamado com a Oracle. Então, para minha necessidade do dia a dia, para o escopo do meu trabalho, é fundamental conseguir abrir várias coisas, e com esse notebook eu consigo fazer isso sem nenhuma preocupação, sem a preocupação que vai travar a tela, que vai desligar, que vai esquentar. E se você pode investir um pouquinho mais, a gente tem já uma evolução, né? Então o Dell G3, quando eu peguei mais ou menos pela metade do Dell G15, do G16,
né, pensando em valor. O Dell 16 já é aí o top de linha, talvez, que a gente vai ter hoje no mercado, pensando em notebook gamer da Dell. Então vamos lá. A ideia desse vídeo é ajudar você a talvez escolher o notebook que melhor se adequa à sua necessidade. Trouxe aqui alguns notebooks que eu já utilizei ou que eu utilizo, pensando tanto se você está ali com pouco dinheiro, você precisa de qualquer forma, né, trocar de máquina, se você está precisando comprar um notebook novo e que talvez vai te atender nas necessidades mais básicas. Se você não vai utilizar esse notebook para tarefas tão complexas, não faz tanto sentido você investir um caminhão de dinheiro numa super máquina se você não vai utilizar o máximo potencial dessa máquina. Trouxe também um modelo mais intermediário, que eu também tenho, já utilizei por muito tempo, e que traz um pouquinho mais de processamento e de performance para as atividades que você vai executar. De novo, pensando em atividades muito complexas, talvez ainda não seja o ideal pensando em super alta performance, mas para o básico que você precisa ali no dia a dia, fazer talvez tarefas mais administrativas, acessar, por exemplo, uma reunião, uma videoconferência, ver um vídeo no YouTube, enfim, usar ali o pacote Office, já te atende super bem. E aí, pensando em linhas mais avançadas, em máquinas mais robustas, a gente tem aqui os Dells Gamers, né, que são duas máquinas excepcionais. Eu não deixei de gostar de notebooks Asus, mas na época que eu precisei trocar de máquina, né, e substituir o meu Asus anterior, o Dell Gamer era talvez o notebook mais robusto que tinha ali no mercado, pensando nas necessidades que eu tinha. E a Dell também é uma marca super consolidada no mercado, então se você está pesquisando aí, buscando por notebooks talvez para trocar, para fazer um upgrade ou para ter um notebook ali talvez com melhor custo-benefício, faz sentido considerar essas opções que eu trouxe aqui. Não estou dizendo que são as únicas, mas são opções que eu já utilizei e que eu recomendo para quem está buscando ou uma relação de bom custo-benefício ou para quem está buscando uma alta performance numa máquina. E os links para os notebooks que eu mostrei para você aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, então se fizer sentido para você, clica no link aqui na descrição, acessa, lê com mais calma aqui a descrição de cada um desses notebooks, entende o que faz mais sentido para você. E se fizer sentido para você, você adquire então o seu novo notebook. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no meu 2.0. O meu 2.0 começou comigo falando sobre finanças, sobre marketing digital, empreendedorismo. Hoje eu venho migrando o meu conteúdo para falar mais sobre tecnologia e sobre a carreira com consultoria em TI, abordando muito o sistema com que eu trabalho, que é o Oracle HCM Cloud, e é muito comum que a gente precise ter boas máquinas, seja para trabalhar no digital, seja para trabalhar com tecnologia. Enfim, a gente precisa ter uma boa máquina para trabalhar, dependendo da atividade com uma alta performance. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreve aqui no meu 2.0, confere os links aqui na descrição, então eu vou deixar os links aqui para os notebooks e também vai ter aqui os links para os treinamentos que eu indico, para os meus treinamentos. Se você já utilizou um desses notebooks, conhece alguém que já utilizou, compartilha comigo aqui também nos comentários a sua percepção sobre esses notebooks. Então, por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo.